Voltamos com o Horizonte Debate e hoje discutimos o trabalho infantil e a exploração infantil. O que você tem feito com as suas crianças? Célia, uma das perguntas que a Tatiana coloca no final do primeiro bloco, à guisa de uma reflexão, né? A responsabilidade que se passa dessa criança tomar conta do irmãozinho mais novo, porque a mãe tem que fazer uma faxina ou algo desse tipo, né? Isso tudo muito misturado com uma lógica de que se eu não faço essa carga disciplinar, esse menino vai virar bandido, né? Como é que é desconstruir isso? Então, acho que a gente tem que entender que uma coisa é a gente discutir com os meninos responsabilidade e solidariedade familiar. Então, é aquela questão assim, como que a gente divide as tarefas dentro de casa, né? Então, que todo mundo pode guardar suas coisas quando chega de casa, todo mundo pode tirar o tênis da sala e colocar o tênis dentro do quarto, posso tirar meu prato da mesa e colocar o prato na pia. Então, isso são tarefas que a gente divide. Mas a responsabilidade da casa é dos responsáveis da família. Então, quem tem uma responsabilidade por essa gestão doméstica, quem tem uma responsabilidade pelo provimento do dinheiro, de pagar as contas, né, de fazer o dinheiro entrar dentro de casa, digamos assim, são desses responsáveis. Esses responsáveis são os adultos, né? As crianças, elas podem ajudar dentro da sua capacidade, né, com essas pequenas tarefas. Então, é claro que os meninos vão ajudar dentro de casa. Por exemplo, arrumando a sua própria cama, guardando seu material da escola, porque isso eles têm condição de fazer e isso ensina disciplina, responsabilidade, solidariedade, todos os outros conceitos que, como a Tatiana falou mais cedo, a gente acha que é o trabalho que vai ensinar. Agora, a responsabilidade por essa organização familiar, por essa manutenção, ela é dos responsáveis da casa, ela é dos pais, ou ela é desses adultos que estão ali compartilhando e construindo esse núcleo familiar. Essa é uma marcação muito importante. Então, porque quando a gente fala assim, não, mas com 15 anos eu dava aula de inglês, ou com 15 anos eu ajudava, né? Porque aí nós não estamos falando de uma responsabilidade perante a casa. Sim. Nós estamos falando de uma atividade que é feita com proteção, organizada, com uma qualificação por trás, que não tem implicação no horário dessa criança, desse adolescente, de estudar, do seu lazer, de fazer outras coisas, né? Isso é feito quase como um complemento, uma preparação para o mercado de trabalho. Essa preparação para o mercado de trabalho, ela está prevista na legislação, que é o que a gente vai chamar de trabalho protegido, né? De jovem aprendiz, que são as possibilidades dessas crianças desses adolescentes irem se preparando para o mercado de trabalho. Mas essa preparação para o mercado de trabalho tem que ser feita de uma forma organizada, protegida, garantindo aí a qualificação, acesso à escola, acesso à qualificação profissional, né? Então, cursos profissionalizantes. E ainda assim, esse adolescente não é imputado a ele a responsabilidade pelo sustento da família. Isso é muito importante. William, Tatiana, eu sinceramente, assim, para um programa onde a discussão, na minha opinião, ela é tão clara de que trabalho e exploração infantil, ela é horrível para a sociedade como um todo, não só para nós, mas para quando estivermos velhos, né? E esses meninos estiverem no comando do país. Eu queria confundir, para falar a verdade, o telespectador hoje. A Célia verbalizou tão legal essa confusão que eu estou propondo aqui agora, porque nós estamos falando de uma legislatura, eu estou dizendo em termos de Congresso Nacional, extremamente conservadora, para não dizer, nesse programa, porque já falamos isso várias vezes em programas de política, extremamente vendida. Mas uma legislatura extremamente conservadora, que quer dizer para todos nós de que criança tem que trabalhar, criança tem que... Sempre foi dito que menino trabalhava lá na roça com os pais e tudo mais. A gente não está falando mais de uma economia de 7º lugar no mundo que tem outra opção para poder fazer com essa meninada. William, o que fazer quando percebemos que o nosso vizinho está saindo cedo, a vizinha também, e aquela criança de 10 anos está cuidando do irmãozinho de 6 anos? O que fazer nesse caso? Olha... Primeiro tem as questões internas da família, né? Mas existe outro lado externo também, que são as chamadas políticas públicas.
que a gente entende? O Estado, que é essa abstração toda, ele tem responsabilidade nisso também. Eu vou só lembrar, porque você tocou na situação da criança vendendo bala na esquina. Belo Horizonte foi uma das cidades pioneiras, né? E que trouxe aqui, inovou com a chamada Bolsa Escola. Eu lembro disso. O Bolsa Escola permitiu o quê? Que os adolescentes, principalmente, tá? Eles recebessem, a família recebesse um valor, em troca, exigia-se que esse menino estivesse dentro de sala de aula. Isso foi bom porque isso diminuiu, inclusive, a evasão escolar. Mas o que a gente acha isso hoje? Que só isso não é necessário mais. Você tem que ter políticas públicas voltadas, por exemplo, para atender as famílias onde que a mãe pode sair de manhã e o pai e deixar essa criança no local onde vai ser cuidada e bancada pelo poder público. A gente sabe que existe aqui escola de tempo integral. Isso é Belo Horizonte. E não vou falar que Belo Horizonte é uma ilha no meio disso tudo, não. Tá? E nem vou falar que isso aqui pode ser um problema, uma situação que pode ser desenhada e recopiada e copiada em outros locais. Mas olha, a questão, por exemplo, de políticas públicas e de quem está no Mas poder... Mas o que fazer, William, na hora que eu perceber meu vizinho... fazer. Na hora que eu perceber que essa criança está sendo explorada, o que fazer? Eu acho que uma conversa, ela tem que acontecer. Até porque, né, existe também os conselhos tutelares, que são importantes e que deram uma nova dinâmica nessa relação. Porque não basta, e as pessoas entendem assim lá fora, que basta castigar. Olha, isso são medidas do passado e que a gente corre risco, você bem falou, com essa onda conservadora que nós estamos vivendo e de retiradas de direitos, não podemos assustar, né? Se possa haver, inclusive, emenda constitucional possibilitando, né, aquilo que no passado foi um avanço com relação ao trabalho infantil. Tatiana, se essa conversa não der certo? Olha, existem vários métodos que a sociedade pode utilizar para combater até o trabalho invisível, o trabalho infantil invisível, que eu acho que é um assolador social, né? Que é através do Disque 100, é uma denúncia anônima que você pode fazer. O Disque 100 é um canal aberto para denunciar casos de violação contra os direitos da criança e do adolescente, trabalho infantil, violação de direitos do idoso, enfim, é um canal aberto, né? Você também pode... Isso para quem tem um receio, né, de ser ali perseguido por invasivo, aquele familiar, né? e tudo mais. Para quem não tem esse receio, você pode procurar, né, Conselho Tutelar, o CRAS, o CREAS, né, centros especializados da política de assistência social, que vão contribuir para que você possa fazer o seu papel, cumprir o seu papel. Né? Eu acho que tem um verso de uma música do Palavra Cantada que eu gosto bastante, que é: criança não trabalha, criança dá trabalho. Né? Porque criança dá trabalho. Educar é um processo árduo, é um processo que exige muito dos pais, dos familiares que estão ali educando aquela criança, um dispêndio de tempo, uma energia a mais. Né? E hoje, cada vez mais, nós temos pais precoces, famílias despreparadas, todo um contexto que contribui para que cada vez mais a gente, infelizmente, tenha um aumento disso. Né? A Agenda 2030 da ONU, o 8º ODS, o 8º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, também é a erradicação do trabalho infantil. O Brasil, em 2016, não cumpriu a meta da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que falava que o Brasil tinha que acabar com todas as formas degradantes de trabalho infantil. Né? Então, assim, a gente vive num contexto cada vez assim, mais difícil de trabalhar esses conceitos, por esses diversos elementos que nós estamos colocando aqui. Jargões sociais que as pessoas utilizam para justificar suas atitudes, né? O acesso rápido à tecnologia, ficou fácil você ter concentração em casa. Ah, menina, me deixa em paz, toma aqui o celular, vai lá, não sei o quê. Mãe, não, vai lá. Então, assim, você cada vez mais justifica essas atitudes com coisas socialmente aceitas. Ninguém vai te crucificar se você diz: não, tem que trabalhar mesmo. Eu trabalhei minha vida inteira, é isso mesmo, afinal, hoje sou um cidadão de bem. Então, as pessoas encontram afago nesse contexto que a gente vive. E é difícil trabalhar essa temática. Nós, dentro da instituição que eu trabalho, a gente desenvolve alguns projetos com as crianças e com os familiares também,
né, como oficinas de cidadania, onde a gente discute essa temática do trabalho invisível de maneira mais participativa, colaborativa, onde esse espaço que nós estamos tendo aqui para discutir entre nós deixa de ser um espaço informativo e educativo e passa a ser um espaço prático. Como é que eu posso... Porque eu acredito muito que quando você fortalece vínculos familiares, você reduz a forma como você trata aquela criança. Uhum. E você fortalecendo os vínculos familiares, é mais difícil de um pai ou uma mãe submeter uma criança a um trabalho infantil. E não tem essa história, né, Tatiana? De um pai que pratica um trabalho, às vezes secundário, que ele mesmo detesta, dizer que ele tem vínculo familiar com a criança ali do lado, fazendo talvez a mesma coisa que ele, né? Não tem essa história, né? Então, assim, porque eu acho que existe uma diferença muito grande entre fazer junto e fazer com. A gente pode obrigado. fazer isso. A gente pode fazer junto qualquer atividade. Eu posso fazer junto com a minha filha, assistir televisão. Sim. Agora, fazer com é bem diferente, né? Tatiana coloca alguns pontos, agora nessa fala dela, no fim desse segundo bloco, de uma sociedade que tem dificuldade com crianças e adolescentes que engravidam, que formam famílias cada vez mais cedo, que não se desenvolvem mesmo tendo acesso à tecnologia. Eu não tenho dúvida de que o trabalho infantil e a exploração infantil também fomenta essa sociedade cheia de buracos. Vamos para um breve intervalo, até daqui a pouco.